Olá, seja bem-vindo a mais um Fisconet Responde. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre como calcular o resultado de uma empresa. A DRE, a demonstração do resultado do exercício, ela é uma elaboração de resultado, né? Ou seja, é a partir da demonstração do resultado do exercício que nós apuramos, então, se a empresa teve lucro ou prejuízo num período. Essa demonstração ela é apresentada de forma então dedutível, né? Ou seja, a gente parte da receita bruta da prestação de serviços ou das vendas e a partir então dessa receita bruta nós vamos abatendo custos e despesas até formar o nosso resultado final, né? Então, se essa empresa tiver mais receita do que despesa, ela vai apresentar um resultado positivo. Caso as despesas e os custos superem as receitas, ela apresentará um resultado negativo. Então, a demonstração do resultado, ela tem uma forma de se apresentar conforme está apresentado nessa figura, né? Então, ela parte da receita bruta de vendas e da receita nós começamos a abater os impostos incidentes sobre as vendas. Então, aqui entra o ICMS, PIS, COFINS, entra também ISS, no caso de prestadoras de serviços, tá? Se a empresa teve devoluções no período, se houve descontos incondicionais, né, destacados em notas fiscais, também aparece ali nos abatimentos da receita bruta, e dessa forma, a receita bruta menos esses abatimentos formam a receita líquida. Então, o que é obtido ali no segundo resultado, né? Conforme a primeira coluna ali, nós temos o resultado 1, que é o que a gente parte da receita bruta, e chegamos no resultado 2, que é a receita líquida. Então, a receita líquida ela é formada pela receita bruta menos os abatimentos da receita, que são os impostos, né? Descontos e devoluções. Então, chegamos na receita líquida. Da receita líquida, nós abatemos o custo, né? Que são aqueles gastos que são aplicados diretamente na operação da empresa. Se é uma empresa industrial, são todos os gastos envolvidos com a fabricação de um produto. Se é uma empresa comercial, são todos os gastos envolvidos com a venda, né? Então, o custo da mercadoria vendida, ou o CPV, ou o custo da prestação de serviço, no caso de prestadoras de serviço, são os abatimentos, então, da receita líquida que formam o nosso item 3, que é o lucro bruto. Do lucro bruto, nós abateremos, então, todas as despesas operacionais da empresa. Despesas com vendas, despesas administrativas. Se tiver alguma outra receita que não faça parte, né, da operação específica da empresa, que a gente considera, então, como demais receitas operacionais, são adicionadas também aqui nesse item 3, tá? Dessa forma, o lucro bruto menos as despesas operacionais, né, ou soma-se as eventuais receitas não operacionais, chegamos então ao item 4, o resultado antes das receitas e despesas financeiras. Então, aqui nós vamos considerar separadamente nas nossas contas de resultados despesas e receitas financeiras. Então, as despesas financeiras envolvem todos aqueles gastos que a empresa tem com pagamento de juros, né, taxas, que são pagas para o banco normalmente nas instituições financeiras, ou juros pagos, né, referente a pagamentos em atraso. Então, são despesas financeiras. As receitas financeiras também são alocadas aqui. São todos aqueles acréscimos financeiros que a empresa tem, né? Seja o recebimento de juros, seja o recebimento de juros de pagamentos em atraso de clientes, de investimentos que a empresa tenha. Então, são todas receitas financeiras que são registradas nesse resultado. Então, do item 4, resultado antes das receitas financeiras e despesas financeiras, a gente faz então o cálculo que se chega, né? No item 5, resultado operacional antes dos impostos. Então, aqui nós já deduzimos, né, as despesas operacionais, despesas financeiras, somamos eventuais receitas financeiras e chegamos então no resultado operacional antes dos impostos no item 5. Esse aqui, então, será o nosso resultado para fins de tributação, caso seja positivo, né? Então, se a empresa chegar aqui com um resultado positivo e ela tributar pelo lucro presumido ou lucro real, então aqui nós vamos ter, né, a base de cálculo do imposto de renda e da contribuição social. Então, abate-se aqui o imposto de renda e contribuição social do período e chegamos ao resultado do exercício. Neste exemplo, foi um resultado positivo, ou seja, a empresa teve mais receitas do que custos e despesas e dessa forma ela teve um lucro no período. Pode ser, obviamente, também, né, acontecer o contrário. Então, para fins de exemplificação, trouxemos aqui esse exemplo trazendo um resultado positivo.
Dessa forma, nós temos aqui o resultado da empresa para esse período, aqui no caso utilizamos um ano inteiro. Esse resultado também pode ser feito de forma trimestral, caso a empresa faça seu fechamento de forma trimestral. Com relação às empresas do Simples Nacional, normalmente elas colocam, né, o imposto do Simples ali no item 1, né, nos abatimentos da Receita Bruta, entra também o imposto do Simples Nacional. Nesse caso, as empresas do Simples não têm ali o imposto de renda e a contribuição social, conforme a gente vai ter separadamente, né, para as empresas de lucro presumido e lucro real. Certo? Então, este foi o Fisconet Responde de hoje. Ficamos por aqui. Qualquer dúvida, acesse lá nas nossas redes sociais. Um abraço e até a próxima!